Na semana passada você viu aqui no MGNT TV a história de um idoso de 86 anos que teve problema para ser atendido no hospital particular de Governador Valadares, porque a ambulância dos bombeiros que fez o atendimento não tinha avisado com antecedência que estava a caminho do hospital. Segundo parentes, o atendimento demorou mais de 1 hora para ser realizado. A justificativa da unidade hospitalar, baseada numa portaria do Ministério da Saúde, foi de que o local não é referência no município para atendimentos de unidades móveis, como o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Mas o fato levantou a questão desse atendimento. Vamos então a Governador Valadares conversar com a Ana Carolina Magalhães. Oi, Ana, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Bom, para a gente saber o que a lei diz sobre isso, nós convidamos um advogado especialista no assunto, Dr. João Marcos Vitório. Doutor, obrigada pela presença, uma boa tarde para o senhor. Pode-se negar aí atendimento, seja um hospital público ou particular, no caso de uma urgência e emergência? Olha, Ana, pelo que a gente percebe, quando em caso de urgência, não pode ser negado. Né? O próprio Conselho Federal de Medicina, ele fala em suas resoluções que o atendimento tem que ser imediato em caso de emergência e urgência. Agora, se na verdade a pessoa ela não tem nem mesmo plano de saúde, ela tem que ser estabilizado o quadro dela para que ela possa ser levada para o hospital público. Ou seja, independe da forma como ela chega no hospital, né? Seja de carro, chega de carroça, seja de bicicleta, até mesmo o SAMU. A questão da portaria com relação ao SAMU e o Corpo de Bombeiro é a questão mais de fluxo de trabalho. Ou seja, primeiro se pensa na vida, depois na questão burocrática. É o que diz a Constituição. E a Constituição diz isso, porque um dos princípios constitucionais da nossa Constituição é simplesmente o quê? É o acesso à saúde e o direito à vida. Então, isso caracteriza omissão de socorro? É uma coisa muito séria, né, se a gente for observar. Olha, no nosso Código Penal, no artigo 135, propriamente dito, fala sobre a questão da omissão de socorro. Né? A Lei 6.573 de 2012, ela inclusive instituiu, né, no nosso Código Penal, no artigo 135A, que fala na questão do condicionamento de atendimento hospitalar na questão emergencial. Ou seja, primeiro cuida-se do paciente. É muito comum, às vezes, né, o atendente exigir calção de cheque, né, nota promissória, a questão de atendimento administrativo, preencher ficha. Não, primeiro, em caso de urgência e emergência, trata-se da pessoa. Depois vai ver essa questão burocrática. Doutor, o paciente que se sentiu lesado, né? Aliás, também os familiares daquele paciente, porque é muito arriscado, o paciente pode vir até a óbito, né? Qual que é a recomendação do senhor para essas pessoas? Olha, a recomendação, a princípio, é o seguinte, faça-se um boletim de ocorrência, é necessário, primeiro para ter prova que houve, na verdade, a negativa desse atendimento, né? Depois, vai-se ao juizado especial criminal, porque a pena, ela de no máximo até 3 anos, né? Mas ela pode chegar à justiça comum se houver morte, né? Então, neste caso, faça-se, vai na justiça, procure o Ministério Público e a questão civil também, e consumirista, porque, na verdade, essa pessoa, quando ele estava sendo atendido, e até mesmo terceiros, ela passou por uma dor. Nossa, é muito doloroso você saber uma pessoa sofrendo, passando mal, e ainda sendo demorado, ou seja, condicionando o seu tratamento. Os próprios tribunais, quando vem analisar alguma situação com relação aos próprios planos de saúde, né, quando se nega-se uma cirurgia, a justiça tem que dizer o seguinte, olha, primeiro a vida, depois a questão contratual. Ok, doutor, muito obrigada, pela entrevista, uma boa tarde, e eu volto com o Wilson e a Priscila aí no Vale do Aço. Ok, Ana, obrigado.